O FBI agora está investigando até 20 ou mais pessoas que podem ter se correspondido com esse assassino. Isso mesmo. Antes do ocorrido, pode ter havido conhecimento prévio do atentado. Se houver co-conspiradores aqui, de que nível de ameaça estamos falando? Bem, nós não sabemos, Jesse, e é por isso que eu tenho tanto orgulho do Kash e da forma como ele conduziu essa investigação, porque ele lançou a rede mais ampla possível e o FBI realmente está analisando tudo. Aliás, tem muita coisa estranha por aí. Por exemplo, o CEO do Discord, ou um dos líderes do Discord, disse que não havia chats no Discord envolvendo esse cara. Agora sabemos que houve chats no Discord que envolviam esse cara, então precisamos analisar tudo. Precisamos não deixar pedra sobre pedra. Minha própria postura em relação a isso, e as pessoas me mandam coisas, Jesse, você sabe, dos cantos mais profundos e obscuros da internet. Algumas dessas coisas parecem bem malucas, mas eu envio para o Kash e converso com minha equipe porque quero que a gente não deixe pedra sobre pedra. A única maneira de homenagear Charlie é descobrir exatamente como essa pessoa foi radicalizada e quem mais estava envolvido nisso. Agora poderíamos descobrir que essa pessoa foi radicalizada e isso foi terrível e que havia muitas pessoas muito más em sua vida, mas elas não tinham conhecimento prévio. Nós podemos descobrir que havia muitas pessoas envolvidas em ajudar esse cara a cometer o crime, só precisamos chegar ao fundo da questão. É isso que a justiça exige, é isso que ser um bom amigo de Charlie exige. O movimento militante transgênero é uma ameaça terrorista doméstica? Se você encoraja atos de violência contra o governo do EUA ou seus compatriotas americanos, você está num movimento terrorista. Não sei muito sobre essa organização, mas o que se vê cada vez mais, Jesse, é que pessoas da comunidade trans e da extrema esquerda dizem se sentir tão ameaçadas por uma retórica negativa que precisam se armar e atacar. Se o seu movimento está dizendo para você cometer atos de violência contra pessoas por falarem palavras que você não gosta, em primeiro lugar, você é mau. E em segundo lugar, você está envolvido em um movimento terrorista. E isso é parte do que precisamos erradicar na Casa Branca. E isso é muito importante, Jesse. Conversei com muitas pessoas sobre isso. Eu falei, você sabe, com o Stephen Miller provavelmente 7 vezes nos últimos 2 dias, estamos trabalhando muito para garantir que as redes de financiamento para a violência de esquerda, que as redes de radicalização para a violência de esquerda, que se você incentivar ou financiar seus compatriotas americanos ou qualquer outra pessoa a cometer atos de violência porque discorda de um discurso político, você será tratado como uma organização terrorista e nós vamos atrás de você. E porque Joe Biden disse que a supremacia branca era a maior ameaça terrorista doméstica. O que, claro, é absurdo. As estatísticas não comprovam isso. Mas se você olhar para o que o governo Biden fez contra a ameaça fantasma da supremacia branca, na verdade, precisamos tirar algumas lições disso e dizer que se existem fontes de financiamento para esse tipo de coisa, se você é uma ONG e está realmente financiando tumultos e outros tipos de violência política, por que não iríamos atrás disso? Por que não cortaríamos essas fontes de financiamento e por que não processaríamos as pessoas que praticam violência? É interessante, Jesse. As pessoas que estão dizendo que isso é coisa de Gestapo estão nos chamando de nazistas por dizermos que se você está financiando ou apoiando violência de esquerda, deveria arcar com as consequências disso. Isso realmente faz você pensar que a esquerda não fez nenhuma das reflexões necessárias para lidar de fato com a violência política neste país. Jasmine Crockett diz: ela chamar pessoas de Hitler não a torna responsável por qualquer violência. Bem, eu perguntaria a Jasmine Crockett, o que você espera que as pessoas façam quando você as chama de nazistas? O que você espera que elas façam quando você as chama de fascistas? Qual é a resposta adequada quando você diz que Donald Trump, J.D. Vance e Charlie Kirk estão ameaçando sua segurança? O que você espera que as pessoas façam? Essa retórica está completamente fora de controle e faz parte de toda essa rede de violência que existe na extrema esquerda. Você desumaniza seus oponentes políticos, financia ativistas pagos para ir assediá-los e aterrorizá-los. Na semana passada, tivemos um membro sênior da equipe da Casa Branca que teve representantes reais do Partido Democrata distribuindo panfletos, tentando fazer com que seus vizinhos o assediassem e mostrando às pessoas onde ele mora, onde sua esposa mora, onde sua família jovem mora. Se isso não é violência política, se isso não é assédio político, eu não sei o que esse termo significa. Barack Obama diz:
Sua Casa Branca está dividindo o país e você está explorando a morte de Kirk para atacar os democratas. Nós não estamos explorando a morte de Charlie Kirk para nada além de buscar justiça. E eu acho que se Barack Obama, eu não vi esse comentário, Jesse, mas se ele disse isso, é absolutamente repugnante. O que estamos tentando fazer é entender como os jovens estão sendo radicalizados e quem está financiando todos esses esforços de radicalização. Vimos isso no verão de 2020. Agora, graças a Deus, aquilo não foi principalmente, na verdade, mais de 20 pessoas morreram nos distúrbios no verão de 2020. Isso é terrorismo político, mas não são apenas as pessoas que estavam matando policiais, não são apenas as pessoas que estavam jogando coquetéis Molotov e participando dos distúrbios. De onde vinha o dinheiro? Quem estava organizando essa atividade violenta? Isso não é perseguir os democratas, a menos que por implicação você esteja dizendo que todos os democratas estão envolvidos no planejamento de violência política. Se isso for verdade, então o problema não está do lado de Barack Obama. Vamos chegar ao fundo da verdade e vamos acabar com a violência política e vamos fazer isso da maneira que for preciso, é claro, dentro dos limites constitucionais que Charlie tanto ama. O FBI de Joe Biden investigou Charlie Kirk. Descobri há alguns dias, Jesse, que o FBI de Joe Biden investigou um grande amigo meu que é consultor político. Eles estavam usando as forças de segurança contra seus opositores políticos todos os dias. Isso já é um segredo aberto neste ponto. Estamos falando sobre usar as forças de segurança, ir atrás das pessoas que praticam e financiam violência literal, e eles dizem que, de alguma forma, isso é inaceitável, mesmo sabendo que o FBI de Joe Biden estava investigando Charlie Kirk. Talvez eles devessem ter investigado as redes que motivaram, inspiraram e talvez até financiaram o assassinato de Charlie Kirk. Se tivessem feito isso, Charlie Kirk talvez estivesse vivo hoje. Fico feliz que tenhamos transparência. Precisamos de transparência neste julgamento. Você apoia colocar câmeras no tribunal para que possamos ver esse assassino enfrentar a justiça? Sabe, eu nunca tinha pensado nisso, Jesse, mas claro, eu apoio a transparência em todos os aspectos. Eu acho que ter o julgamento, gravado, transmitido na TV, me parece uma boa ideia. Mas o mais importante que eu acho que podemos fazer como governo, além de relatar e realmente transmitir o julgamento, é sermos honestos com as pessoas sobre o que estamos descobrindo. E estamos realmente tentando fazer isso. Olha, investigações são complicadas e difíceis. Existe uma névoa de guerra em que muita informação chega ao mesmo tempo. Estamos tentando filtrar isso. Eu disse isso ao Cash, eu disse isso ao nosso Departamento de Justiça. A coisa mais importante que podemos fazer é ser honestos sobre o que estamos descobrindo, como estamos descobrindo, quando estamos descobrindo, porque eu acho que a transparência dará às pessoas a fé de que estamos fazendo isso da maneira certa. Obrigado por se juntar a nós. Sei que é um momento difícil. Claro. Você era muito próximo de Charlie Kirk. E eu também gostaria de agradecer aos nossos alunos do Turning Point. Claro. E aqui por se juntar a nós. Por que vocês não dão uma bela salva de palmas para Charlie Kirk? Ele era legal, Jack. Onde você estava quando soube que Charlie foi baleado? Eu estava no meu escritório na ala oeste. Na verdade, o vice-presidente tem alguns escritórios. Existe o escritório no prédio executivo e o escritório na ala oeste. Eu estava na ala oeste e tinha acabado de terminar uma reunião com alguém. Nem sei ao certo com quem. E eu olhei para o meu telefone e havia vários grupos de conversa, sinceramente, muitos deles com o Charlie, onde diziam: Charlie, estamos orando pelo seu irmão, espero que você esteja bem. E então abri a porta e alguém disse: o Charlie foi baleado. E aí caiu a ficha, meu Deus, isso é muito real, isso é muito sério. E, o que aconteceu na próxima hora, mais ou menos, eu imagino, é que, a gente conhecia o Charlie, é o que chamam de body guy, seu assistente especial, a pessoa que está sempre com você. E eu tinha um amigo muito querido da ala oeste que conhecia o body guy do Charlie, e o nome dele é Mike. E ele ligou para o Mike e disse: ei, o que está acontecendo? E o que foi, realmente, quero dizer, obviamente, você sabe, as notícias estavam confusas. Ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Foi um momento muito caótico, mas houve um breve período em que estávamos recebendo boas notícias do hospital. E eu não sei se você estava, o quanto você estava por dentro disso. Eu ouvi essas notícias. Então, eu vi o vídeo inicial. Eu só vi aquela vez. Me recusei a assistir de novo. Eu não quero ver isso acontecer com meu amigo nunca mais. Mas inicialmente pensei, notícia terrível, terrível. E então comecei a me sentir um pouco esperançoso. E então, claro,
recebemos a notícia do Mike de que o Charlie havia falecido, provavelmente cerca de 1 hora antes do resto do mundo saber. E eu fui a pessoa que entrou no Salão Oval e disse: Senhor presidente, sinto muito, mas o Charlie faleceu. E esse foi um momento muito, muito difícil, porque Suzy Wiles, a chefe de gabinete da Casa Branca, estava em lágrimas. E ela não demonstra emoção, ela é equilibrada o tempo todo. E ela estava chorando e eu simplesmente abracei a Suzy. E acho que todos nós meio que desabamos. E parecia que todos nós estávamos de luto pelo nosso amigo antes de qualquer questão política ou de pensar, no que ele representava e em como ele era influente para o movimento. Como é que a gente poderia substituí-lo? Estávamos todos apenas tristes porque nosso amigo havia morrido e nos apoiamos naquele momento, como você faz com seus amigos. Mas, cara, foi um dia muito, muito ruim. Quando você contou ao presidente que Charlie havia morrido, como ele reagiu? O presidente é muito estoico, mas ficou claramente abalado. Ele simplesmente ficou em silêncio por um momento, deixou a notícia assentar um pouco e então balançou a cabeça e disse: Cara, ele era um cara legal e nós realmente gostávamos dele. E é exatamente isso. Foi uma coisa boa de se dizer. E todos nós meio que tivemos essa mesma percepção de que ele era um bom amigo, que realmente amava o que estávamos tentando fazer. Ele foi um grande apoiador nosso. E foi uma grande honra tê-lo tanto como amigo quanto como apoiador. E sinceramente, Jesse, eu não seria o vice-presidente dos Estados Unidos se não fosse por Charlie Kerr. Além de Donald Trump, não consigo pensar em uma única pessoa que mereça mais crédito, que tenha defendido mais a minha causa, tanto na minha pré-candidatura ao Senado em 2021, que tenha defendido mais que eu fosse o indicado a vice-presidente, que tenha defendido mais por que nós entremos lá não apenas com defesa, mas com ação e organização eficazes. Eu não seria o vice-presidente, eu não teria esse emprego sem o Charlie Kirk e nunca vou esquecer disso. Você acredita que as pessoas do país deveriam assistir ao vídeo? Eu sei que é muito difícil de engolir. Sim. É verdadeiramente importante que as pessoas processem isso? Olha, eu fico indo e voltando sobre isso. Quer dizer, veja, é meu amigo e é incrivelmente horrível. E o que eu acho é que talvez seja útil para todo mundo ver isso uma vez, porque aí você vê o que fizeram com Charlie Kirk, mas eu não quero que ninguém se lembre do Charlie Kirk naqueles 5 segundos finais da vida dele. Quero que se lembrem do Charlie Kirk, o debatedor habilidoso. Quero que se lembrem daqueles vídeos incríveis dele com a esposa e os filhos, e de quanto ele amava a Erika, e de quanto ele amava aquelas crianças. Quero que se lembrem do Charlie por isso. Quero que se lembrem do Charlie como aquele cara que, quando, eram esses jovens atrás de mim. Agora, eu odeio chamar vocês de crianças, mas vocês são. Um progressista subia ao microfone em um evento da Turning Points USA e parte da plateia vaiava e aplaudia, e o Charlie dizia: não, deixem eles falarem, porque ele acreditava profundamente nessa ideia de que deveríamos conversar e debater uns com os outros. Então, talvez assista ao vídeo para entender o que a extrema esquerda fez com Charlie Kirk, com certeza, mas isso deveria ser uma fração de 1% da sua lembrança de Charlie Kirk. 99,9% disso deveria ser de um titã do movimento conservador, um amigo querido e um esposo e pai amado. Você trouxe o caixão de volta para Erika no Air Force 2, a esposa dele, para o Arizona. Como foi entregar isso para ela? Cara, eu vou tentar me controlar aqui. Isso, primeiro, foi uma grande honra. Por mais triste, doloroso e difícil que tenha sido emocionalmente, eu só conseguia pensar em como era algo incrível poder levar meu amigo de volta para Phoenix, poder levar sua esposa e sua família, poder oferecer um apoio básico e amizade nesse momento de luto deles. Que honra ser convidado para o círculo íntimo da Erika, naquele momento de dor terrível. Foi difícil, cara. Quer dizer, eu ainda... E acho que isso é algo bem comum quando você está de luto por alguém que ama. Eu tive esse momento alguns dias atrás em que peguei meu celular, digitei Charlie Kirk no Signal, cheguei até a metade de uma mensagem antes de perceber que ele não está mais aqui e que ninguém vai receber essa mensagem. E isso era muito mais verdadeiro nas 20 horas depois que ele morreu e dava para ver isso. Quero dizer, eu não quero revelar muito sobre a conversa que tivemos com o Charlie e a família dele, mas todos nós meio que passamos juntos por esses altos e baixos de, meu Deus, não acredito que ele se foi. Mas aí começávamos a contar histórias, rir, abraçar e... Foi uma experiência incrível, mas foi muito triste. E isso só me deu uma sensação de determinação quando colocaram o Charlie naquele caixão.
Eles o colocaram nesta caixa por fazer a coisa mais americana possível, que é debater e conversar com as pessoas, inclusive, talvez especialmente, com aquelas com quem você discorda, e não podemos deixar que esse legado incrível seja extinto por um assassino. A outra, um C. Algumas das pessoas que viajaram conosco era a família do Charlie, e era a esposa dele, os pais dele e a irmã dele, todas pessoas incrivelmente gentis. Mas também havia alguns dos grandes amigos do Charlie, pessoas que estavam envolvidas na TPUSA. E sabe o que toda pessoa, tanto na Turning Points quanto a Erika, disse? Não podemos deixar isso morrer com o Charlie. Esse era o principal desejo dela, e claro que já conversei com ela desde então. Vou vê-la no domingo, no funeral, no Arizona. Ela realmente quer que essa incrível, não só missão e organização, mas realmente um movimento que Charlie Kirk construiu, continue muito tempo depois que ele se for. Acho que a melhor forma de honrá-lo é respeitar o desejo dela e manter viva a memória do Charlie. Ele tocou tantas pessoas, especialmente os jovens. Sim. E é um cristão fervoroso. Isso fará parte do legado dele, aproximar as pessoas de Deus? Acho que isso tem que fazer parte do legado dele. Quero dizer, quantas pessoas eu conversei na última semana que disseram: sim, sou cristão, mas não vou à igreja há 3 anos, 3 meses. Fui à igreja neste domingo para orar pelo Charlie. Ou quantas pessoas eu conversei que disseram: sabe, eu era meio que um agnóstico, um ateu, mas estou meio interessado nessa coisa de Deus, porque esse cara realmente acreditava nisso, ele deu a vida por isso. Se formos fiéis à memória de Charlie, a principal coisa que as pessoas vão lembrar sobre Charlie Kirk é que ele foi um grande defensor da fé cristã. Ele era reflexivo. Quero dizer, eu me lembro de conversar com o Charlie, até mesmo nos últimos meses, antes de ele morrer, sobre catolicismo e protestantismo e todas essas diferentes minúcias da fé cristã, porque, como ele mesmo dizia, ele amava Deus, e porque amava Deus, queria entender Deus, então ele estava constantemente pensando sobre isso. Mas mais importante do que isso, ele estava constantemente saindo e falando sobre isso. Tipo, você olha para esses eventos da Turning Points USA e vê as interações que ele tinha com as pessoas, e as pessoas perguntavam: por que você é cristão? E ele respondia: bem, porque eu sou um pecador e Jesus me salvou, Jesus salvou minha vida. Ele queria ser um verdadeiro evangelista, né, no sentido mais puro da palavra, da mesma forma que São Paulo foi um evangelista, e eu acho que isso precisa fazer parte do legado dele. E eu vi, só no meu próprio círculo íntimo, pessoas voltarem para a igreja puramente porque a morte do Charlie fez algo dentro delas despertar. Eu adoraria ver isso acontecer em todo o nosso país, e acho que está acontecendo. É por isso que parece que é um ataque espiritual. Sim. Que o mal mostrou sua face. Você acredita que o mal está por aí e que precisamos enfrentá-lo? Sabe, eu sempre acreditei que a história faz muito mais sentido quando você acredita em Deus e segue a Deus, mas também aceita que o diabo é real, e eu acho que o mal é realmente algo real. Ele tem uma vontade, ele tem uma muito. Ela tem um propósito maligno e muito negativo, mas também é claro que há pessoas tentando alcançar esse propósito. Acredito que no âmbito espiritual, mas também no mundo em que vivemos todos os dias. Então sim, eu acredito que uma das lições da morte de Charlie e da vida de Charlie é que falar a verdade, o que é o diabo, o que é o mal, senão o oposto da verdade e o oposto da vida. Eles tentaram extinguir a verdade de Charlie e extinguir a vida de Charlie. Não podemos permitir isso. E essa é uma das grandes, se você olhar para os 2000 anos da fé cristã, uma das grandes lições é que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Cada um de nós tem uma parte específica da corrida para correr. Cada um de nós tem algo que precisa fazer, e então Deus nos chama para casa, e é a vez do próximo. Todos nós somos o próximo nessa grande jornada, enquanto Deus nos der a capacidade de ser esse próximo. Estão comemorando o assassinato de Charlie. Que nojo. Eles estão dizendo que ele merecia morrer. Como você consegue entender isso? Bem, uma forma de entender isso é maldade repugnante. Que tipo de pessoa olha para uma jovem mãe enlutada, para 2 lindas crianças pequenas, e sente uma certa sensação de celebração? E eu realmente penso, não sei se são algumas pessoas, não sei se são milhares de pessoas, mas eu lhe perguntaria, se você é o tipo de pessoa que sente alegria com a morte de uma mãe e crianças enlutadas, que más decisões o levaram até onde você está hoje, e por que você não volta para o caminho certo? Eu realmente acredito que existem pessoas que reconhecem que a alegria que estão sentindo, a celebração que sentem com a morte de Charlie é uma evidência do mal dentro delas e que precisam extinguir esse mal.
E eu penso isso. E eu até vi algumas postagens nas redes sociais em que as pessoas disseram, sabe, eu estava me sentindo meio bem com a morte desse cara e agora percebo que isso significava que havia algo errado em mim. Essa é outra forma pela qual acredito que Deus está falando com as pessoas através da morte de Charlie. Essas pessoas incrivelmente más celebrando isso. Estamos vendo esse mal aos olhos do público para todos verem, mas também acho que as pessoas estão se afastando desse mal porque reconhecem que isso é totalmente oposto a tudo que é bom, verdadeiro e justo no mundo. Se essas pessoas más não se arrependerem e continuarem a se deleitar com o assassinato, qual deveria ser a consequência? Bem, veja, eu acho que a consequência deveria ser... Aliás, a justiça existe tanto para as pessoas que se arrependem e pedem perdão. A justiça também existe para as pessoas que não se arrependem e não pedem perdão. Eu realmente espero que a pessoa que matou Charlie Kirk eventualmente reconheça que o que fez foi mal e terrível. Mas ainda assim precisamos de justiça de qualquer forma. E eu acho que para as pessoas que estão celebrando Charlie Kirk, veja, nós temos a primeira emenda neste país. A primeira emenda protege muitos discursos muito feios. Mas se você comemora a morte de Charlie Kirk, você não deveria ser protegido de ser demitido por ser uma pessoa repugnante. Se você é um professor universitário que se beneficia dos impostos americanos, você não deveria estar comemorando a morte de Charlie Kirk. E se estiver, talvez devesse perder seu emprego ou sua universidade deveria sofrer um corte de financiamento. Se você é o tipo de pessoa que acha que Charlie Kirk foi assassinado justificadamente, às vezes o governo não pode fazer nada a respeito, mas sabe quem pode? A sociedade civil. E na verdade, fiquei satisfeito em ver todas essas pessoas se manifestando e dizendo: sim, temos liberdade de expressão e sim, temos debates livres, mas se você está comemorando a morte de um jovem pai, deveria sofrer algumas consequências por isso. E o povo americano está se levantando contra esse mal. É algo ótimo de se ver. Então, os democratas na mídia estão pregando a unidade. Eles dizem que há uma quantidade igual de violência dos dois lados e que todos precisamos apenas baixar a temperatura e nos unir. É isso que você diz? Estatisticamente, isso é absolutamente insano. A ideia de que a violência de esquerda e a violência de direita em 2025 nos Estados Unidos são iguais é absurda. As estatísticas não comprovam isso, Jesse. Você pergunta qual a porcentagem de liberais políticos que acreditam que a violência política às vezes é justificada, é cerca de 1 em cada 4. Se você fizer a mesma pergunta aos jovens conservadores, a taxa é de cerca de 1 em 25. O que, aliás, ainda é muito alto. Certo. Deveria ser 0, mas o problema é muito maior e muito mais maligno na extrema esquerda. Sabe, eu vi uma coisa. Talvez tenha sido a ADL ou uma dessas organizações ridículas que disse que a violência de direita é tão comum quanto a violência de esquerda. E aí você vai olhar os dados e pergunta: o que é que vocês estão considerando como violência de direita? Uma das coisas que eles classificaram como violência de direita é literalmente uma gangue de americanos negros espancando um mexicano. Bom, se você categorizar tudo que existe como violência de direita, você consegue provar seu ponto, mas isso é besteira. Ninguém acredita nisso. Olhe como eles estão comemorando o assassinato do Charlie Kirk. Veja como esse assassino foi radicalizado por coisas de esquerda e provavelmente relacionadas a questões trans. Veja como, mesmo que você não cometa um ato de violência, você está apoiando quem o faz. Você vê isso muito mais na extrema esquerda e eu gostaria que meus amigos de esquerda simplesmente se olhassem no espelho e aceitassem que eles têm um problema. Sim, absolutamente, por todos os meios, vamos baixar o tom, mas se você quer realmente baixar o tom e está à esquerda do centro, a primeira e mais importante coisa que pode fazer é olhar no espelho. A mídia agora está dizendo que o assassino pode ser MAGA. Por que eles mentiriam? Bem, eles mentiriam porque não conseguem fazer essa coisa simples e básica de se olharem no espelho. Eles não conseguem admitir que o radicalismo e a loucura deles ajudaram a causar esse problema. Olha, isso não está em disputa. Você conversa com a mãe do atirador, com o pai do atirador, com o promotor local, com o diretor do FBI ou o vice-diretor do FBI, você analisa cada grama de evidência que temos e, é claro, esta é uma pessoa que cresceu em uma família bastante normal, na verdade teve uma vida familiar muito boa, que foi radicalizada.
pela extrema esquerda, pelas redes sociais da extrema esquerda, pelas ideias da extrema esquerda e chegou tão longe no caminho da radicalização que ele matou meu amigo. Isso não é um problema dos dois lados. Meu amigo está morto por causa da radicalização política de esquerda. E se você quer acabar com isso, então seja honesto e olhe para si mesmo no espelho. Com licença, eu sei que não deveria falar palavrão na Fox News. Tudo bem.